Jesus deixa a Galileia, cruza o Jordão, entra na Judéia, o território dos fariseus. Não é uma simples mudança de território, é um passo profético. Ele está se aproximando de Jerusalém, do centro do poder religioso, onde o confronto final se aproxima. Eles já estavam esperando, não com perguntas sinceras, mas com uma armadilha mortal. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Parece uma pergunta simples, mas por trás dela haviam duas escolas em guerra. Shammai dizia, só por adultério. Hillel dizia, até por ela queimar a sopa. Se Jesus escolhesse Shammai, desafiaria Roma e poderia acabar como João Batista. Se escolhesse Hillel, trairia as mulheres, entregando-as à miséria. Mas Jesus não responde com lei, ele responde com criação. Não lestes que aquele que os fez desde o princípio, macho e fêmea os fez? Ele não cita Moisés, ele cita Gênesis. Por isso deixará o homem pai e mãe, e serão uma só carne. Uma só carne, não um contrato temporário. O silêncio toma conta. Ele não fala de permissões humanas, mas da intenção divina. Essas palavras cortam fundo. Jesus não fala apenas contra o divórcio fácil, fala contra corações duros, que tratam alianças sagradas como descartáveis. Uma aliança sagrada. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os discípulos ficam abalados. Se é assim, melhor não casar. E Jesus responde com liberdade. Nem todos podem receber esta palavra, mas aos que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Alguns são chamados ao casamento, outros ao celibato, mas todos são chamados a honrar o que Deus uniu. Hoje, muitos andam em caminhos errados, não por maldade, mas por não conhecerem o princípio. Acham que seguem a Bíblia, mas seguem tradições humanas. Jesus não veio para endurecer a lei, veio para restaurar o coração do homem. No mundo judaico do primeiro século, isso soava radical. Os eunucos eram excluídos do templo, vistos como quebrados, incompletos. Mas Jesus, ele valoriza até os que o sistema religioso desprezava. Ele diz que há quem renuncie casamento, filhos e status por amor ao reino. Jesus não estava apenas respondendo a uma pergunta. Ele estava restaurando o sentido da criação, chamando o homem de volta ao princípio. Desde o princípio, não foi assim. E você? Qual escola tem escolhido para se espelhar? Ou você tem seguido as palavras do Criador em Gênesis? Duas alianças. Não são apenas círculos de ouro, mas promessas que atravessam o tempo. Uma fala de amor, a outra de propósito. Uma lembra o que sentimos, a outra quem escolhemos ser. E entre a luz e o silêncio, entendemos que o verdadeiro elo não se forja no ouro, mas no coração que permanece fiel ao Criador e ao seu Filho, Jesus Cristo. Imagina um mundo onde riqueza era sinal de bênção divina, onde criança não tinha voz, onde ser bom era uma conquista de mérito. Este era o mundo de Jesus. Mas ele não veio para confirmar a religião da época. Veio para revelar o coração de Deus. Quando ele abençoou as crianças, não estava sendo fofo, estava derrubando o orgulho religioso. Quando desafiou o jovem rico, não estava condenando a riqueza, estava expondo o ídolo que sufocava a fé, porque a palavra de Deus não envelhece. Ela sempre corta onde dói para curar onde importa. Hoje, seus ídolos podem não ser moedas de ouro, mas talvez sejam likes, status, controle, segurança financeira. E Jesus ainda pergunta:
O que você precisa soltar para me seguir de verdade? Deixai vir a mim as crianças. Você sabia que, naquele tempo, criança não tinha valor. Era vista como inútil, fraca, sem mérito. Por isso, os discípulos repreendiam quem trazia crianças a Jesus. Mas ele fez algo radical. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Ele não disse delas será, disse delas é, agora, hoje. Por quê? Porque o reino não é para os fortes, mas para os que dependem. Se você sente que não é importante o suficiente para Deus, comente: eu sou do reino, porque Jesus pagou um alto preço na cruz por minha vida. Por isto o reino de Deus está dentro de mim, pela graça de Deus. E se inscreva. Aqui, a graça é para os humildes. Bom mestre, o discípulo devia honra e obediência absoluta ao seu mestre. Um homem correu até Jesus. Portanto, Jesus era um mestre que operava dentro do sistema cultural judaico, mas sua autoridade única, sua graça para com os excluídos e o conteúdo radical de seus ensinos, como o pedido ao jovem rico, o distinguiam dramaticamente de seus contemporâneos. Jovem, rico, piedoso. E perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece uma pergunta sincera, mas Jesus responde com um raio-x. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Ele não rejeita o homem, redireciona a glória, porque a vida eterna não se conquista, se recebe. Se você busca a vida eterna, deixe seu like e se inscreva no Luz da Palavra Bíblica. A verdade começa com humildade. A armadilha da segunda tábua. Jesus disse: guarda os mandamentos, e citou os sols da segunda tábua. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho. 10. Não cobiçarás. Honra teu pai e tua mãe. O quinto mandamento, que serve como uma ponte entre as duas tábuas. E finaliza com a regra de ouro que resume a segunda tábua. Amarás o teu próximo como a ti. Por quê? Porque o jovem achava que cumpria esses e respondeu: tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Ele se sentia justo, mas não via o ídolo no coração. Quantos de nós fazem tudo certo, mas escondem um ídolo? Comente: Senhor, revela meu coração. E se inscreva. Falta-te uma coisa. Jesus olhou para ele e disse: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e vem, segue-me. Isso não era uma regra para todos. Era um raio-x do coração daquele jovem, uma revelação de que suas riquezas haviam se tornado seu verdadeiro Senhor. Jesus não condenava a riqueza, mas expunha o ídolo que sufocava sua fé. Era um diagnóstico para ele. Sua riqueza não era bênção, era corrente. Ele queria a vida eterna, mas não queria soltar o que o prendia. O que você precisa soltar hoje? Deixe seu like e se inscreva. A graça liberta. A tristeza que revela o coração. O jovem ouviu e foi embora triste, não porque não conhecia a essência das Escrituras, mas algo o prendia, um sentimento que quase todo ser humano imagina: eternidade na terra. Estava cego pela situação terrena. Por quê? O poder corrompe a alma e abala o espírito e tira o impedimento do espírito. Neste momento, a vida começa a ficar vazia, porque amava mais suas riquezas do que a vida eterna. Ele não era mau, só não estava disposto ao custo.
Quantos de nós fazem o mesmo? Queremos o reino, mas não queremos renunciar ao trono do coração. Jesus é o oleiro que muda o seu estado. Se o seu coração está quebrado, Jesus restaura seu coração, sua vida. Se coloque nas mãos do Mestre. Se esta palavra tocou você, comente: ajuda-me, Senhor, e se inscreva. Você não está sozinho. Mas a história não termina aqui. O que Jesus disse em seguida mudou tudo. Imaginem a cena. A poeira da estrada, o grupo de homens simples, pescadores, um coletor de impostos. Eles acabaram de testemunhar a cena mais chocante do dia. Um jovem rico, a própria encarnação da bênção de Deus na mentalidade da época. O homem que cumpria todos os rituais vai embora triste. E Jesus solta a bomba. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. A reação dos discípulos não é de simples curiosidade, é de desespero existencial. Eles sussurram entre si, e então Pedro, sempre o porta-voz, pergunta o que todos pensavam: então quem pode salvar-se? Por trás dessa pergunta está todo um mundo de crenças. No judaísmo do primeiro século, a riqueza era o grande selo de Deus, a prova de que você era justo. Se o candidato perfeito à vida eterna, o rico e religioso, fracassou, então o que espera o homem comum? O sistema de mérito deles desabou. A salvação se tornou uma meta impossível. E é aí que Jesus vira a mesa. Ele olha fundo para eles e diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele não está oferecendo um caminho mais fácil, está anunciando um caminho totalmente diferente. A salvação não é uma conquista humana, é um milagre divino. Aqui está um dos pontos mais geniais e potencialmente perdidos no trocadilho. Em aramaico, a língua falada por Jesus, a palavra para camelo é gâmula. Essa mesma palavra, gâmula, também podia se referir a uma corda grossa ou cabo de amarrar navios, feita de pelo de camelo. Portanto, é altamente provável que Jesus estivesse fazendo um jogo de palavras intencional e engraçado, mas devastador. A imagem não era apenas de um animal grande, mas de um objeto grosso e inflexível. A frase poderia ser ouvida ao mesmo tempo como: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A imagem do animal que é hiperbólica e impossível. Ou, é mais fácil um cabo de navio, uma corda grossa, passar pelo fundo de uma agulha. Uma imagem de algo literalmente impossível de furar e passar. Se esse jogo de palavras era compreendido pela audiência, a frase soava ainda mais radical. Era impossível em 2 níveis. O rico se salvar. Ele tenta se mover, mas o peso é maior que suas forças. Preso, não por correntes, mas pelas escolhas que o endureceram como pedra. O sol o envolve e a luz toca onde a alma ainda respira, mas a luta é interna. Assim somos quando Deus chama e o coração resiste. A rocha não é o mundo, é o medo de mudar. Ele caminha, mas algo nele já se perdeu pelo caminho. Metade de si vive, a outra metade se dissolve com o vento. Jerusalém brilha ao fundo, tão perto e ainda assim distante. Ele carrega bagagens que não são de pano, mas de culpa, medo e dúvida. É o retrato do homem que busca sentido sem fé, fragmentado, sem perceber que só em Cristo há plenitude. Quantas vezes você já disse: estou cansado disso, quero algo novo? Vivemos mudando o que está fora, mas o vazio continua dentro. Assim também o jovem rico se aproximou de Jesus. Ele queria a vida eterna,
mas não teve força para deixar o que o prendia. Foi o primeiro a ser convidado e o primeiro a dizer não. Mas no fim do dia, outro vem. Aquele que o mundo julgava último aceita o chamado. E Jesus diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E a pergunta volta a ecoar: quem poderá se salvar? A salvação não é conquista, é entrega. Não é força humana, é milagre divino. O camelo e a agulha mostram o impossível da lei, mas a cruz mostra o poder da graça. E hoje, Jesus te chama para nascer de novo, porque aquele que se entrega, ainda que pareça o último, será o primeiro no reino de Deus. Se você está sentindo o último do dia, o Mestre diz que você é o primeiro no reino. Venha fazer parte da graça vindoura. Se inscreva para ajudar o canal. Da família Luz da Palavra Bíblica. Aqui, a palavra de Deus é ensinada como ela é, de verdade.